Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula hoje, né? Iremos abordar grafos estatísticos. É um assunto que sempre cai no Enem, tá certo? Quer dizer, é um dos assuntos que mais cai no Enem. Então, vejamos aqui. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais geométricas de um conjunto de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação dessas informações, certo? É uma maneira de ver melhor as informações que a gente está querendo coletar. Qual a função dos gráficos? Uma das funções mais usuais dos gráficos é estabelecer uma dimensão estatística sobre determinado assunto ou fato, sobre aquilo que a gente quer saber, sobre o que a gente estiver pesquisando, uma informação, uma coleta de dados, entendeu? Então, observe esse gráfico, o que ele está nos informando. Então, um gráfico pode ter várias informações. Aqui no caso, eu estou dizendo número de filmes assistidos por um grupo de amigos. Então, eu tenho André, Débora, Fábio, Luiz. Então, eu posso perguntar qual desses amigos, qual entre esses amigos assistiu mais filme. Então, esse gráfico é um gráfico de barra. Então, a barra que tiver mais alta é quem assistiu mais filme. Então, é Fábio. Assistiu 16 filmes. Qual desses colegas assistiu menos filme? Então, esse que está menor aqui, Luiz, é quem assistiu menos filme. E aí a gente pode ter várias interpretações, dependendo daquilo que a gente deseja saber no gráfico. Outro aqui, outra representação. Então, se observarmos o gráfico e a tabela, os dois têm a mesma informação, porém representada de duas maneiras diferentes. A representação gráfica fica melhor para a gente analisar. Então, eu tenho essa representação gráfica e tenho aqui a tabela. A informação que está na tabela é a mesma informação que está no gráfico, só que de uma maneira diferente. Aqui a gente pode ter o total de números de alunos, porque aqui eu estou pedindo o quê? Analisando as informações abaixo referente à pesquisa dos filmes preferidos de uma turma do primeiro ano do ensino médio, vamos responder. Então, comédia, ação, terror, drama, romance, entre outros. Aí outros envolve desenho, outro tipo de filme, assim, série, né? Que querendo ou não é filme, mas série. E por aí vai. Então, aqui no gráfico, dependendo das perguntas que for feita, a gente pode ter várias interpretações. Então, no outro slide, tem 4 perguntas. Vamos ver se vocês conseguem responder. Então, qual o tipo de gráfico? Então, a representação do gráfico lá é barra, só que barra na horizontal, certo? Então, qual o total de número de alunos dessa turma? Aí, nesse caso, você vai olhar na tabela e somar o total ali. E aí, você vai ter o total de número de alunos. Então, a terceira pergunta: qual é o gênero de filme de maior preferência dos alunos do primeiro ano? Então, aí também, aí nesse caso, você vai olhar o gráfico, fica melhor de ver. Se eu não me engano, acho que foi comédia. Deixa eu só voltar lá um pouquinho. Então, pronto, ó, comédia, tá vendo aqui? E aqui também aparece, né? Comédia. Foi a maior preferência dos alunos. E aí, o número total de alunos, você vai somar esse total aqui. E aqui você vai dar o resultado. Então, você costuma assistir filme? De qual gênero de filme você mais gosta? Isso aí é uma pergunta pessoal e aí cada um responde a sua, certo? Continuando aqui. Então, tipos de gráficos. Então, dependendo do que você está investigando, do que você está querendo saber, você vai usar um tipo de gráfico que se adeque melhor ao que você quer saber. Então, essa representação aqui de gráfico se chama gráfico de linha. Então, por isso que a gente viu função, né? A função é um gráfico, uma representação gráfica, embora seja só uma linha reta.
aqui são várias linhas retas que se juntam para montar esse gráfico, né? Então, a pergunta aqui, qual o mês do ano que uma determinada loja faturou ou vendeu mais? Então, aqui está a quantidade do que foi vendido e aqui está os meses do ano. Então, quando a gente diz que faturou ou vendeu mais, é onde tiver mais alto o pico. Então, o pico aqui, ó, essa loja, né, faturou em 2017, foi no mês, onde ela mais faturou foi no mês de junho, ó, 9 mil reais. Aí, se eu perguntasse assim, qual o maior período de decrescimento nas vendas? Então, ó, decrescer é quando vai diminuindo. Então, o maior período foi aqui, ó, de junho a setembro. Foi quando caiu bastante as vendas. Então, vamos dizer que isso aqui, se não fosse 2017, fosse 2020. Então, seria no período da pandemia, né? E por aí vai, depende do que você quer, que informação você está querendo coletar no gráfico. Outro tipo de gráfico é o gráfico de setores, que também é muito conhecido popularmente por pizza. Então, em uma lanchonete, qual o alimento que foi mais consumido? Então, ele faz aqui um gráfico para saber entre o que ele serve na lanchonete, qual foi o alimento que teve mais saída. Então, se a gente olhar, geralmente esse gráfico de setores, ele é representado por porcentagem. Depois a gente vê esse assunto de porcentagem. E se a gente observar, a maior porcentagem aqui é 40%. Então, essa fração desse gráfico foi o que foi mais consumido. Então, essa corzinha de azul aqui mais escuro remete a sanduíche. E nesse gráfico de pizza tem que ter a legenda, né? Porque aqui tem as cores e cada cor representa uma informação. Então, o vermelho é salada, esse que parece um verde é sopa, esse lilazinho aqui é bebidas e esse azul mais claro são sobremesas. Então, o que foi mais consumido nessa lanchonete em um determinado período, que aqui não está informado, foi sanduíche. E foi consumido na hora do almoço, ó, tá vendo? O pessoal prefere sanduíche. Continuando aqui. Esse tipo de gráfico é um gráfico de barra, porém as barras estão na vertical. Aquele primeiro foi na horizontal, né? Que foi o da sala de aula do primeiro ano. É barra também. Então, quais os anos em que houve aumento do desmatamento na Mata Atlântica no período de 2013 a 2018? Então, aumento é o que subiu, né? Então, quais dos anos entre 2013 a 2018 teve aumento no desmatamento? Então, é onde tiver mais alto, né? Então, observe que em 2004 teve um aumento, mais de 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento. E aí, depois de 2004, teve um decrescimento, decresceu, mas porém, em 2008, teve um pequeno acréscimo. Então, é como se em 2004 foi o pique, né? O período mais alto, decresceu e em 2008 voltou a subir. Então, os 2 anos que teve aumento no desmatamento foi 2004 e 2008. Vamos lá. Então, esse exemplo aqui. E existem outras infinidades de modelos de gráfico, né? Se vocês quiserem pesquisar, aí pesquise aí na internet outros tipos de gráfico. Mas os mais comuns são esses tipos aí que eu mostrei agora. Então, esse exemplo aqui, a tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana no mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Vamos supor que isso aqui foi em 2021, que esse ano fez muito frio por aqui, né? Então, aqui está a tabela de segunda a domingo e aqui está a temperatura registrada. Então, qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima dessa cidade nessa semana?
Então, a temperatura mínima já está dita aqui. Então, a gente vai procurar o gráfico que representa essa temperatura, certo? Então, dentre os gráficos aqui, os 4 gráficos, qual está representando essas temperaturas aqui? Então, na segunda-feira, 2 graus, ó, temperatura é essa linha aqui, né, de Y. 2 graus. Aí, na terça-feira, 0. Realmente aqui, ó, 0, né? Aí, na quarta, menos 1. Menos 1, então, teria que descer aqui, ó. Esse 2, 3, 4, isso aqui representa o dia da semana, né? Então, quarta-feira, menos 1 teria que estar aqui embaixo. Não aconteceu aqui. Aí, na quinta-feira, 3, também aqui não subiu. A quinta-feira desceu, na realidade, né? Não subiu. Aí, na sexta, 2 graus, era para ter tido uma quebrazinha aqui. Não aconteceu. No sábado, menos 2 graus, então era para ter descido até 2. E no domingo, 0. Então, onde for 0 é porque está tocando no eixo da abscissa ou o eixo X. Então, toda vez que o gráfico tocar no eixo de X, é porque esse ponto é 0 em Y, tá certo? Então, observando esse outro gráfico, ó, começa em 2 graus, tá certo? Mas aí na terça-feira ele diz que é 0 grau, e 0 grau tem que estar no eixo, não é esse. Esse gráfico C aqui, ó, começa em 2 graus, na terça-feira 0, na quarta-feira menos 1, ó, bateu aqui, né? Na quinta-feira 3, ó, subiu. Na sexta-feira 2 graus. No sábado, menos 2, ó, desceu. No domingo, 0. E essa letra D, ó, começou em 10, aqui foi 0, mas na quarta-feira tem que ser menos 1. Então, qual é a resposta para essa questão? Coincidentemente, está mais escurinha, né? Realmente é a letra C. Se a gente for analisar por essa informação que a gente tem aqui. Então, esse assunto cai bastante no Enem, tá certo?